Salve, salve, meus amigos do Execução Fiscal em Curso! Hoje eu tenho um assunto sério para tratar com vocês, que é o tema dos honorários advocatícios na execução fiscal. Esses assuntos me chegou por direct com algumas questões, algumas dúvidas, e eu procurei elaborar um resumo, uma síntese. Afinal de contas, a execução fiscal apresenta regras peculiares e apresenta julgados importantes em matéria de condenação da fazenda exequente na execução fiscal em virtude de defesa do devedor, em virtude de cancelamento da CDA e por aí vai. Então é importante a gente concentrar, foi a promessa que eu fiz, concentrar essas respostas em um vídeo que possa trazer todos esses elementos para vocês. Pessoal, primeiro de tudo, precisamos lembrar que a nossa Lei de Execuções Fiscais, lá no seu artigo 26, dentre tantas outras hipóteses de prerrogativas extravagantes ofertadas em proveito do credor fazendário, este artigo 26 trouxe mais uma dessas prerrogativas, que é a pretensa possibilidade do credor se exonerar da condenação em honorários no caso de cancelar a certidão de dívida ativa, que é o nosso título executivo na execução fiscal. Então, vale lembrar que o credor extrai este título executivo através de uma atividade administrativa. Ele formula, ele retira a certidão da inscrição do crédito na dívida ativa e este título, este documento, ele tem presunção legal de certeza e liquidez e ele instrui a inicial da execução fiscal, cabendo ao executado, no sistema da Lei de Execuções Fiscais, promover uma prova inequívoca que baste para abalar a presunção, que não é uma presunção absoluta, portanto, é uma presunção relativa de liquidez e certeza. Bom, o credor fazendário, ele ajuiza, portanto, esta execução fiscal instruída com este documento, com este título, que é a certidão de dívida ativa. Eventualmente, o credor pode se dar conta, no exercício do seu poder-dever de promover o controle de legalidade dos seus próprios atos, eventualmente ele pode ter se dado conta de algum erro, algum equívoco na inscrição, na formulação da CDA ou mesmo na apuração do crédito que acabou sendo levado à certidão. Vamos imaginar uma situação, por exemplo, o crédito foi inscrito em dívida ativa, foi expedida a certidão, mas depois o próprio credor percebe que o crédito foi pago. Foi pago. Na verdade, portanto, não há crédito algum, até porque o pagamento extingue o crédito tributário. Poderia haver outro tipo de situação, alguma irregularidade do procedimento administrativo, embora não seja muito corriqueiro que os credores fazendários façam efetivamente este controle, um controle que seja efetivo, que desça nas minúcias do procedimento no qual apurado o crédito que foi levado à certidão de dívida ativa, mas isso é tecnicamente possível e é tecnicamente possível, inclusive, que o interessado, o contribuinte, o devedor, busque e requeira junto à administração o reconhecimento dessa eventual invalidade, essa ilegalidade na apuração do crédito. Pode haver também, por exemplo, o julgamento em sede de repercussão geral com eficácia vinculante para com a administração pública, reconhecendo, por exemplo, que em determinadas situações um determinado crédito, numa determinada contagem de prazo, deva ter sua prescrição ou decadência até mesmo reconhecida mesmo de ofício pela própria administração. São três exemplos muito simples que permitem concluir que a administração pode, na verdade, deve reconhecer a eventual ilegalidade e invalidade do seu crédito e do seu título executivo. É esta ideia que fundamenta o artigo 26 da nossa Lei de Execuções. Se você for lá consultar, vai dizer assim: se antes da decisão da primeira instância, estou lendo aqui o texto do artigo 26 da nossa Lei de Execuções, se antes da decisão da primeira instância a inscrição da dívida ativa for a qualquer título cancelada, a execução deverá ser extinta, sem qualquer ônus para as partes. Aqui, sem qualquer ônus para as partes, significa justamente a dispensa da condenação
nos ônus sucumbenciais em detrimento da fazenda credora. Então é aquela situação que eu dei de exemplo. A fazenda percebe, ela constata, mesmo de ofício, pela sua própria atividade, a existência de alguma mácula na constituição desse crédito e ela própria vai lá e cancela aquele crédito. Nesta situação, a lei trouxe a possibilidade do credor, em promovendo administrativamente o cancelamento da inscrição do crédito na dívida ativa, a execução deverá ser extinta. Até aí está correto. A questão que suscita algumas interpretações é a possibilidade ou não da efetiva dispensa dos ônus sucumbenciais para qualquer das partes, está lá previsto no artigo 26. Será que é sempre sem ônus para o credor esse cancelamento, esta baixa da execução fiscal por cancelamento da CDA? Será que é sempre sem ônus para o credor? Na verdade, pessoal, isso foi sendo construído ao longo dos anos e chegou à formulação de uma súmula no STJ, já bastante antiga, bem consolidada, que é a súmula 153 lá do STJ, dizendo que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência. Então, o que quer dizer aqui? A súmula 153 vai impor, em detrimento do exequente, a condenação nos ônus sucumbenciais naquele tipo de situação em que o executado citado na execução fiscal vem e alega perante o juiz a existência, por exemplo, daquelas situações que eu dei de exemplo agora há pouco. Um pagamento, uma prescrição ou decadência forçosamente reconhecível pela própria credora, alguma outra invalidade, seja no processo administrativo, seja na inscrição, seja do próprio crédito, que leve quaisquer dessas situações ao cancelamento da inscrição deste crédito no registro da dívida ativa. Funciona assim, então, o executado citado opõe embargos, é a situação prevista pela súmula 153. Ele opõe embargo suscitando, por exemplo, esse tipo de alegação. E o credor reconhece realmente aqui há uma necessidade de cancelamento deste crédito, deste registro do crédito na dívida ativa e cancelando também o substrato e cancelando por conseguinte a certidão de dívida ativa vai ser anulada. Nessa situação, ele pede normalmente a baixa do processo, pede a extinção da execução fiscal se valendo da previsão lá do artigo 26 que eu comentei da nossa lei de execuções. Mas e aí? É sem ônus para as partes? O STJ, então, na súmula 153, se o devedor formulou uma defesa, apresentou seus argumentos, a sua prova demonstrando a invalidade do crédito, por exemplo, um pagamento, e o credor cancela, o credor não está dispensado dos ônus da sucumbência, se afasta, portanto, aquela parte final do artigo 26 da nossa lei de execuções. Então, o seu executado teve que contratar advogado, teve que vir a juízo, teve que exercer a sua defesa em embargos, e somente diante disso o exequente reconheceu a invalidade do seu próprio título. Isso não o dispensa da condenação em honorários de devedor. Honorários de advogado, desculpem, honorários de advogado. Então, isso é um primeiro raciocínio. Primeiramente, o artigo 26, que nós precisamos entendê-lo como limitado a uma situação bastante restrita, que é aquela que eu comentei no início, segundo a qual basta o cancelamento da CDA e do crédito por atividade administrativa, independentemente de intervenção de manifestação do interessado, e aí sim haverá a possibilidade de cancelamento com a dispensa dos honorários na execução fiscal. Isso é a interpretação restritiva que vem sendo dada ao artigo 26, ao influxo do entendimento que chegou a ser concretizado na referida súmula 153 do STJ. E isso prosseguiu esse desenvolvimento que a gente precisa ter ciência. Então, se o executado foi citado na execução fiscal,
tá? E depois disso foi reconhecida a invalidade, o cancelado o crédito por parte do credor, se ele foi citado na execução fiscal, já é, palavras do STJ, já é motivo suficiente para a condenação à verba honorária, certo? Então o exequente, se valendo do artigo 26, não terá em seu proveito aquela pretensa dispensa dos honorários, basta que ele tenha promovido, requerido uma indevida citação do executado por um crédito que depois vai ser reconhecido pelo próprio exequente como inválido ou indevido. Esta mesma possibilidade de imposição de honorários em favor do executado e em detrimento do exequente vai se dar não apenas, não é, o afastamento dessa dispensa não vai se dar apenas em virtude de embargos. Como comentei, a súmula 153 trouxe que quando o executado apresenta seus embargos, ele opõe os seus embargos, né, exercitando o seu direito de defesa, o exequente não está dispensado da condenação em honorários advocatícios. Isso também foi estendido para a possibilidade de oposição de exceção de pré-executividade. Então, hoje em dia, muitas, para não dizer quase todas as matérias suscitáveis em embargos também podem ser suscitadas em exceção de pré-executividade. Portanto, quando é utilizado este meio, por exemplo, uma situação que o executado não tenha bens para oferecer em garantia, ou os embargos já tiveram seu prazo decorrido, ou ele já opôs embargos e aí depois se constata uma decadência, uma prescrição por conta de uma nova vertente jurisprudencial concretizada lá na repercussão geral ou de outro precedente de vinculação vinculativa, uma súmula vinculante, alguma coisa do tipo, ele vem e depois ele já não tem mais o instrumento dos embargos ou ele não teve acesso pela precariedade patrimonial, ele se utiliza da exceção de pré-executividade. E se na exceção de pré-executividade o exequente, diante da robustez das alegações do executado, percebe a invalidade do crédito e cancela a CDA, cancela a inscrição, nesta situação, ainda assim será condenada a fazenda exequente em honorários de advogado, se estendendo para esta situação também o entendimento concretizado na referida súmula 153 do STJ. Agora, se eventualmente o executado não se valeu de embargos, ele não se valeu de exceção de pré-executividade. Vamos imaginar uma situação que ele, anteriormente ao ajuizamento da execução, ele se valeu de uma ação de procedimento comum ou mesmo um mandado de segurança, por exemplo, alguma outra ação na qual tenha sido discutido fundamentalmente a matéria que levou à expedição daquela CDA e ao ajuizamento daquela execução fiscal. Então imagine uma situação que ele ajuizou previamente uma discussão lá sobre a rigidez de um determinado crédito tributário que estava sendo definitivamente constituído na via administrativa e antes de ter sido inscrito em dívida ativa, né? Então alguma outra questão que porventura possa ter algum reflexo sobre a rigidez daquele crédito e, por conseguinte, sobre a rigidez da própria certidão, e isso vai contaminar a execução fiscal. Nesse tipo de situação, também, palavras do STJ, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando a execução fiscal é extinta, nas palavras do STJ, sem resolução de mérito, quando o crédito foi impugnado por alguma outra ação conexa. Num caso, um mandado de segurança anterior, uma ação ordinária anterior, uma ação declaratória anterior, até uma ação de consignação em pagamento anterior. São situações que eventualmente toquem, né, com coisa julgada quanto à própria validade daquele crédito que venha a ser posteriormente inscrito na dívida ativa. Mais outras situações que foram decorrências desse entendimento do STJ da sua súmula 153.
Percebam que se nós tivermos o acolhimento parcial de uma exceção de pré-executividade, excluindo-se parte do crédito, seja por prescrição, seja por pagamento, seja por outra questão que diga respeito apenas a uma determinada parte do crédito, algum dos períodos que compõem os fatos geradores que levaram àquela inscrição em dívida ativa, um acolhimento parcial das alegações também legitima a condenação do exequente de forma proporcional ao montante excluído da execução fiscal. Então, eu vou reduzir o montante da execução fiscal, seja através de embargo, seja através de exceção de pré-executividade. Obviamente, o exequente terá que pagar honorários com relação à parte que a fazenda exequente acabou sendo sucumbente. Ela sucumbiu em parte das alegações dos embargos ou mesmo de exceção de pré-executividade. Agora, se alguma das pessoas que compõem eventualmente o polo passivo da execução for excluída, né, alguma dessas pessoas, algum destes coexecutados restar excluído do polo passivo por embargos, por exceção de pré-executividade, também é devida a condenação da fazenda exequente em honorários, já que esta pessoa é excluída e muito embora a execução prossiga com relação a outros devedores, a outros codevedores ou com relação ao único devedor remanescente. Isso é muito frequente naquelas situações de redirecionamento da execução. Nós temos uma execução dirigida inicialmente contra uma sociedade empresária, em havendo indícios de dissolução irregular, são chamados os administradores, são citados em nome próprio a pagar, em virtude da pressuposta dissolução irregular, os débitos da contribuinte extinta de fato, ou que se imagina tenha sido extinta de fato. E eles vêm depois em embargos ou por outro meio de prova, uma ação ordinária ou em algumas situações até mesmo por exceção de pré-executividade, eles vêm e comprovam que não houve a dissolução irregular. Um exemplo bem corriqueiro, eles vêm e comprovam que houve uma falência, ela pediu falência, ou foi decretada a falência a requerimento dos credores, sem haver indícios mais a respeito de irregularidades praticadas com relação àqueles administradores que foram citados na execução fiscal. Eles, portanto, podem vir a ser excluídos do polo passivo da execução e a execução vai prosseguir, por exemplo, nessa situação contra a própria falida, certo? São situações que também rendem ensejo à condenação em honorários advocatícios.